todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E nós vamos ler uma paginazinha para sentir Deus, de Vanderlei Oliveira, pelo Espírito Hermance do Fo, a lição de número 50, Procurando Deus na Oração. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Pai e Senhor, recomeçando o dia com alegria, guardo a esperança de ser útil. Se puder contar contigo, eu te agradeço. Com apelo sincero e fervoroso, suplico a ti proteção e consolo. Ampara-me para que eu possa trabalhar e servir, aprender e avançar, resguardando-me do que for fútil. Os desafios que me esperam, os entenderei como exames de progresso. Dai-me a força que me falta para vencê-los. Os desgostos que surgirem, os olharei como testes de perdão. Deposita em meu coração o sentimento do bem, para que minha visão se ilumine. Considerarei as diferenças alheias, particularidades de cada um. Amplia minha capacidade de amar indistintamente. Nas incompreensões que sofrer, procurarei me deter no melhor de cada um. Fortalece-me para ser generoso tanto quanto necessário. Perante os falatórios improdutivos, ajuda-me a conter os ímpetos da maledicência e guardar o silêncio. Ante os apelos do mal, vou procurar-te na oração. Ajuda-me a lembrar sempre do bem que anseio semear. Se algo mais posso lhe rogar, antes mesmo de tudo que lhe supliquei, é que me ajudes a senti-lo em cada uma das situações difíceis pela qual tenha de atravessar, a fim de que eu não me afaste da parte que me cabe em cada um dos meus pedidos. Obrigado, meu Deus, fica em mim, hoje e sempre, assim seja. Graças a Deus. E diante desta belíssima lição, Senhor, em todos os momentos da nossa existência em que estivermos em dificuldades, que nós possamos nos recolher, sim, meditar e oferecer todo o nosso sacrifício, toda a nossa boa vontade, para que Tu uses, Senhor, segundo lhe aprouver. Sabemos, Senhor, que muitas vezes pedimos coisas e não obtemos aquilo que desejávamos, mas Tu sabes das nossas necessidades. Tu conheces a cada um de nós e Tu sabes daquilo que precisamos. Então, auxilia-nos neste processo de aceitação, de nos resignarmos diante das lutas e fazermos a nossa parte com boa vontade, com amor e tranquilidade. E assim, Senhor, diante de Ti, agradecidos pela oportunidade de aqui estarmos e trabalharmos em Teu nome, rogamos as vossas bênçãos para todos aqueles que aqui estão e para todos aqueles que não puderam estar aqui no dia de hoje. Envolve a nossa Ana Virgínia nas vibrações do Teu amor, dando-lhes a intuição e a inspiração para que ela possa explanar o Teu Evangelho. E assim, agradecidos, te pedimos que seja em Teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas acima de tudo e sempre em nome de Deus, nosso Pai, que encerrando essa prece possamos dar início à nossa reunião de estudos do Teu Evangelho na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.
boa tarde a todos. Estamos aqui agradecidos a Deus pela oportunidade de termos chegado a essa casa, né? De estarmos aqui reunidos em prol do estudo dessa bendita doutrina, que é a doutrina espírita, e que possamos, sim, não trocar, vamos dizer assim, conhecimentos ou passar conhecimentos, mas sim tentar apreender de alguma maneira algumas palavras, alguns significados que o plano espiritual, que os nossos irmãos da espiritualidade em si, que Jesus, Deus, trazem todos para nós mediante esses livros que nos são mostrados, nos são apresentados no decorrer da nossa vida. Então, vamos começar na tarde de hoje pelo capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Gente, eu vou tentando me adaptar aqui, esse negocinho, mas vai dar certo. Onde o subtítulo é Missão dos Espíritas, né? E vamos dizer assim, é trazido por Erasto, um espírito, Erasto, um anjo da guarda do médium, em Paris, 1863. Gente, é bem longa essa dissertação que ele fez mediante a missão dos espíritas. Então, nós vamos ler só um pedacinho e vamos tentar explanar tudo isso que está aqui mediante a outras colocações, tudo bem? Então, vamos lá. Missão dos espíritas. Já não estás percebendo formar-se a tempestade que deve assolar o velho mundo e reduzir a nada a soma das iniquidades terrestres? Bendizei o Senhor, vós que tendes posto vossa fé em sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas vozes proféticas superiores, ide pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, de acordo com o bom ou mau desempenho das suas missões e a forma como suportaram suas provas terrestres. Não vos assusteis mais. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar vossos hábitos, vossos trabalhos e vossas ocupações fúteis para a sua propagação. Ide e pregai, os espíritos elevados estão convosco. Graças a Deus. Então, os espíritos elevados estão convosco e somos os escolhidos. E a partir daí, ele já nos desperta para quê? Se somos os escolhidos, nós também, o plano espiritual escolhe, como a gente escolhe alguma coisa na nossa vida, mas a gente tem o livre-arbítrio de não querer seguir aquilo que é pedido a nós, que é determinado a nós. É livre-arbítrio nosso, certo? Como a gente também escolhe alguma coisa, ou pede alguma coisa a alguém, indica alguma coisa a alguém, e esse alguém não quer aceitar as nossas colocações. O que, a partir daí, nós temos que assumir mediante não aceitar? Toda e qualquer coisa que venha a nos prejudicar. Muito bem. Quando se trata, então, de plano espiritual, ele
O plano espiritual sabe quem é capaz de fazer uma determinada tarefa, uma determinada ocupação, o que for. Como assim? Uma vez nós, escutando uma colocação do Dr. Herman, e ele nos colocou para fazer uma tarefa que, para nós, era assim, insustentável para fazer, né? E quanto ao que eu acreditava de mim, certo? Eu não sou capaz de fazer isso. Só, gente, que vejam bem, são espíritos que estão falando conosco muito além da gente, tá? Em sabedoria, em tempo, tudo isso. Muito mais experiência que a gente, né? Muito mais degraus alcançados que a gente, no caso, a minha situação. Ele falou: filha, tome de lição uma coisa, quando o plano espiritual indica uma tarefa para o seu, vamos dizer, a pessoa, o trabalhador da casa, ele está sabendo que aquele trabalhador é capaz, mesmo que o trabalhador ache que não seja capaz. Então, é uma questão de confiar, é uma questão de ir avante. Por quê? Porque os espíritos vão estar conosco, como diz Erasto. E, a partir daí, a gente vai vendo que tudo se abre, tá? Tudo nos é ajudado, boa tarde, tudo nos é ajudado, tudo nos favorece. Aquilo tudo que estava obscuro perante nós vai sendo iluminado. E vamos partir de um princípio também. A primeira missão do espírita é a reforma interior dele. Então, não é para nós ficarmos estagnados nessa vida que nós temos só, nessa sabedoria que a gente tem. Digamos, eu entro na casa, tenho uma sabedoria X. A partir do momento que eu vou alcançando anos na casa, eu tenho que ter uma sabedoria X, certo? Ao quadrado é até pouco. Então, eu quero saber disso, porque não só querer, eu preciso saber disso. Eu preciso ter a responsabilidade sobre esse meu aprendizado. Como assim? A gente não se questiona muito dos porquês das coisas que acontecem no mundo? Num momento, o que nos assombra é a violência, não é? Há 2 anos atrás, o que nos assombrava muito era a pandemia, não é? Agora ela está chegando devagarinho, mas nós, com a graça de Deus, já estamos vacinados, procurando, já sabemos lidar com aquela situação, com essa situação da pandemia ou o que fosse. Mas existe essa situação da violência que está assombrando todos nós. Existe o porquê de tantos adolescentes e tantas crianças estarem sucumbindo mediante essa violência. Aí começam esses porquês. Mas por quê? Por quê? Se a gente começar a avaliar, é mais criança, mais adolescente, mais jovens do que idosos que estão sofrendo com essa violência que eu digo, dessas balas perdidas, tá? Então, por quê? Aí a gente começa a se questionar. E se nós não estivermos vigilantes, o que vai acontecer conosco? Nós vamos embarcar em tudo isso que nós ouvimos, né, na forma exterior que nos chega, mídia,
a mídia que eu falo, através de celular, através de televisão, através do próprio jornal, o que for, através da colocação dos nossos companheiros que estão ao nosso redor, de que está tudo perdido. Mas, para que, qual é a minha primeira missão, então? Eu sou espírita, é a minha reforma interior. Então, eu tenho que buscar uma explicação sólida, válida, nessa doutrina, porque vai me explicar o porquê disso está assombrando a gente. E é através disso, dessa orientação que vai ser me dada, que eu vou ter a minha transformação no meu interior. E com isso, eu vou alcançar a minha paz, vamos dizer assim. Se a gente pode alcançar essa palavra pequenininha, mas tão grandiosa. Pelo menos o entendimento. Porque para tudo há um porquê. Para tudo há uma resposta. E o bendito Espiritismo traz essas respostas. Quando nós fazemos trabalho de psicografia, ou que a gente traz alguma mensagem de um filho que sofreu um acidente, o que for, uma coisa desse teor, a pessoa foca no algoz que praticou aquela situação com o seu ente querido. Às vezes, em certas cartas, aquele espírito que foi vitimado, para nós foi vitimado, mas aquilo estava acordado no plano espiritual, ele traz o consolo e ainda traz informações para aqueles familiares para não irem à frente mediante a incriminar, a odiar, a penar, a castigar, né? Aquela criatura que foi o algoz. E continua sendo o algoz da família por conta do sentimento que ele plantou. Então, é a partir daí que a gente vai se modificando. Então, essa responsabilidade é muito grande, de acordo com tudo que a gente aprende, de acordo com tudo que a gente ouve na doutrina espírita. Mas falando assim, parece que é fácil você perder uma pessoa para o crime, uma coisa assim. Não, não é fácil, gente. Não é fácil. Mas a doutrina, ela nos consola. E ela nos reforma. E a gente começa a entender o porquê daquilo. A gente vai vendo que aquela criatura é nosso irmão. E diante de Deus, ele é visto como um filho. Quem tem mais de um filho aqui, sabe dizer que um não é igual ao outro. Então, Deus sabe que nós não somos iguais. Então, ele vai ter aquele filho que vai dar um trabalho enorme para ele, ele vai ter aquele filho mediano, ele vai ter aquele filho mais calmo. E ele vai focar naquele filho, sim, que dá mais trabalho para ele, porque ele quer salvar aquele filho dele. Então, ele não abandona aquele que matou, aquele que fez a coisa. Então, é uma coisa para a gente parar e começar a pensar. E quando a gente lida com os nossos filhos, observem, aquele que dá mais trabalho, sendo nós pais responsáveis, avós, tios, porque agora todo mundo cuida, não é? A sociedade é diferente. Aquele exemplo de família, pai, mãe, não sei o que, isso acabou. Não existe nem nos livros didáticos, acabou isso, tá? Esse exemplo de família.
Então, o que acontece? A gente vai vendo essa transformação. E a gente vai vendo que a gente foca naquele ali, que dá mais trabalho para a gente. E a gente vai em cima daquele ali. Às vezes a gente tem que tomar até cautela para não deixar de lado aquele que é mais calmo, mais bonzinho. Porque aquele precisa da gente também. Então, vamos seguir. Segundo Chico Xavier, trazido por Emmanuel, ele traz uma mensagem que fala assim para nós: a missão espírita há de ser equilíbrio que sane a perturbação e luz que vença as trevas. Ser a frase calmante que diminui a aflição. Então, não adianta a gente fomentar aquela angústia que o nosso colega está. Ser o copo de água simples que alivia o tormento da sede. Inumeráveis são as lágrimas, não as aumente. Enormes são os males, não os agraves. Problemas exameiam em toda parte, não os compliques. Sofrimentos abarrotam caminhos, não lhes alargues a extensão. Conflitos obscurem a vida em todos os setores, não os estenda. Saibamos prestigiar e acolher as forças divinas, estimulando a sementeira da paz e fortalecendo o serviço de elevação. Então, a gente sabe que todo mal existe. Ele descartou algum tipo de mal aqui? Não. Todo mal existe, mas resta que nós tomemos isso, enxerguemos isso, mas não alimentemos isso. E sim, compreendamos, possamos compreender essa situação, tentar entender e não botar, como diz, mais fogo na lenha, porque senão vira um caos. Então, em todos os sentidos da nossa vida, vira um caos, tanto para uma doença, tanto para uma perda de um emprego, tanto para inúmeros problemas, gente. Inúmeros problemas. As doenças não vão deixar de existir. As derrotas não vão deixar de existir. Até porque provam a nossa fé. As doenças existem para provar e para fazer com que o homem se estimule cada vez mais a absorver esse dom que Deus deu de pesquisar ainda mais a cura para essas doenças. Existe uma estatística muito alta para 2025 de número de crianças que vão nascer autistas. Aí você ouve isso, você fala assim: eu não vou ter outro filho. Eu não quero ter mais filho. Porque a estatística é muito grande, eu não estou aqui para ter trabalho com filho autista. Não é? Mas acontece que existe uma situação aí na vida da gente. E se a gente tem um filho dito perfeito, que a gente nem explica, ele é dito perfeito, né? Tira boas notas, se comporta muito bem, tem os escorregões dele como criança. Mas isso aí está legal, uma criança, poxa, que rende muito bem, tem um cognitivo maravilhoso. Aí ele sofre um acidente. Sofre um acidente, bate com a cabeça, fica em coma, volta diferente. E aí?
eu não quero ter mais filho porque eu não quero ter um filho autista. Como a gente sai dessa situação? Então, é isso que a doutrina traz para nós. Aquela história, o que a gente tiver que ter, a gente vai ter. O que a gente precisar passar, a gente vai passar. Eu vou dar um testemunho rápido aqui, senão não acaba a palestra. Tenho 3 filhos. Mesmo com a minha idade, eu tenho um de 10 anos. O mais novinho. A minha maior tem 31. Eu falo muito aqui dos meus filhos, porque eu agradeço a doutrina espírita por ter me dado esse aprendizado, não ter deixado eu ir embora sem passar por isso. Muito, eu estava precisando ainda passar por isso. A minha mais velha, cognitivo joia, psicóloga, graduada, isso aqui, trabalha, especialista em autismo. E o segundo, 16 anos, QI alto, tem TDAH, todo estrambelhado, bate aqui, bate aqui. Mas tem um QI alto, se alfabetizou cedo, né, como a mais velha. Só que Jesus foi me dando assim, em escadinha, sabe? A mais velha, eu não sei se tem TDAH, porque há 31 anos atrás, a gente não era exigido esses exames, então, mas ela nunca demonstrou, mas não sei. 30. Aí veio de 16, logo foi diagnosticado com TDAH e hiperatividade, porque não parava. Não para muito até hoje, mas vai bem. E veio esse, que a gente já notou que tinha alguma coisa diferente. Deficiência intelectual, TDAH e uma síndrome genética que ninguém sabe a causa nem a consequência. Eu tinha 48 anos quando eu adotei essa criança. Então, esse é o meu desafio. Eu vou perguntar a Deus, por que comigo? Graças a Deus comigo. Eu tenho formação em pedagogia. Eu tenho a formação dentro dessa casa espírita há 30 anos. Que se eu não entender, vai ficar ruim, né, gente? Dá desespero? Dá. Tem dia que bate um desespero, uma angústia, porque sai do padrão, né? Desorganiza todo, é outro. Os outros nunca desorganizaram, o que é isso? Então, o que é isso? Aí você corre para o espiritismo, arrasta para o espiritismo, como eu falei na última palestra, procura 1.500 médicos e se aposenta para cuidar dele, como eu fiz. Me aposentei e há 10 anos atrás cuido do meu filho. Então, gente, é isso aí. É essa reforma que a gente tem que ter. Porque se eu não sair dessa melhor, aí, e eu tenho certeza, digo a vocês como testemunho, eu agradeço esse aprendizado que eu estou tendo. Porque eu precisava. Eu tinha meus alunos, eu via que aquilo era diferente. Mas como é que a gente lida? Convida a mãe para levar em algum lugar, vai levar como às vezes? Escola pública, faz isso aqui no posto de saúde que não tem, clínica da família, isso aqui. Não atendem, fica toda a vida na fila, né? Então, mas graças a Deus eu soube sempre respeitar essas crianças. E Deus me deu. Ele é assim. Vamos seguir. Então, o que nós temos que ter com o próximo é uma palavra que está... Eu estou achando, depois, então, dessa reclusão, dessa pandemia que a gente teve, é muita empatia. E empatia não é só, por exemplo, a gente pegar a bolsa de alimento
e dar para alguém na casa no dia que tem que dar, não é? Pegar alguma coisa que está precisando, digamos, está precisando de um livro, ou compra aquele livro para a pessoa, dou. Não é isso. Empatia não é isso. E também não é só se colocar no lugar do outro que está precisando do livro, nem da comida. Não é só se colocar. É você olhar no olho do outro. É a gente olhar no olhar fixo do outro e ver quem é esse. Quem sou eu nesse momento? Quem eu fui? Quem eu vou ser? Não sei minha próxima vida. Não é? Então, assombra a gente um pouquinho. Mas quando assombra, nos chama na razão. É essa razão, dessa responsabilidade que a doutrina espírita vem trazer para nós. A importância é a sabedoria. Então, é essa a empatia. A gente tem que parar de usar mais, vamos lá no português, o eu, o meu e o minha. A gente tem que começar a usar os pronomes nós, nosso, nossa. Porque nada é meu. Tudo está emprestado. Tudo foi emprestado. Esse corpo foi emprestado. Então, o que eu faço com ele? Vou cuidar mal dele? Vou entrar num vício? Entrei num vício. Vou ter que sair. Vou tentar sair. O que eu faço? Peço ajuda. Por quê? Isso não é fácil sair de um vício. Então, eu tenho que tomar conta desse meu corpo. Isso é tudo todas as coisas são emprestadas para nós. O que nós vamos absorver é o aprendizado. Quando a gente fala que a gente deixa para filho educação, é isso mesmo. O que a gente deixa para um filho é uma educação. Seja ela moral, seja ela na parte cognitiva, a parte escolar. Gente, é o que nós vamos levar para a próxima vida. Nós estamos vendo pessoas com 80 anos dentro de faculdades, estudando, porque elas creem numa outra vida. Nós vamos levar essa sabedoria conosco. Tantas crianças aí reencarnando com uma facilidade imensa. Esse meu de 10 anos, ele estava 1 mês tocando bateria, que eu tive necessidade de colocá-lo. O menino foi se apresentar com ajuda. Ainda sabe quando começa a engatinhar uma criança? Com ajuda. Mas foi se apresentar para um grupo de gente com a escola toda. 1 mês. Gente, ele não aprendeu bateria nessa vida. Ele está comigo 2 meses e meio. Então ele trouxe. Se foi da vida passada, eu não sei, mas de alguma época ele trouxe. Ele tem essa coisa com ele, esse aprendizado, essa sutileza com ele. Todos nós temos. E às vezes a gente só desperta quando é colocado para nós. A gente entra para fazer uma coisa, e eu não sabia que eu dava para fazer isso, e faz. Então a gente tem que cair nessa observação. Vamos lá. Como a gente estava falando, examinar a nossa consciência quanto à obediência. Eu estou sendo obediente quando eu escuto aqui Erasto falar, vão, que os amigos espirituais estão com vocês. Eu estou sendo obediente. O que é ouvir? Ser obediente. Obediente vem do latim, que quer dizer ouvir com atenção. Eu estou ouvindo com atenção? Ou está entrando por esse, saindo por aquele ali? Eu, quando fazia pintura, a professora falava para mim assim, às vezes você olha, mas não enxerga. Às vezes você olha, mas não enxerga. O TDAH ainda tem muito disso. Ele olha, não enxerga.
Então, vai que eu tenha, seja, tenha TDAH, não sei. Então, eu olho, a gente olha, mas não enxerga. E isso passa na vida da gente. Você não viu aquilo ali, não? O quê? Passou? Não. Mas você estava olhando para aquela situação. Chama a atenção de um e não chama a atenção de outro. É não enxergar. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Temos falhas, sim. Nunca deixarmos de reconhecer a nossa falha. Nunca. Isso é muito importante. Mas procurarmos nos moldar diante dos ensinamentos da doutrina espírita, que é viva e prática. Nós somos as respostas de orações de muitas pessoas. Olha só. O que é isso? Quando a gente fala, nós somos a resposta de orações de muitas pessoas. É quando alguém se preocupa conosco, ora para a gente numa situação desagradável que nós estejamos passando e vê a resposta. Às vezes a gente não sabe na nossa conduta, vê a resposta na nossa conduta. Deixa eu concluir. Às vezes a gente não sabe nem que aquela criatura está orando por nós. E ela está. E ela fica observando se a gente está mudando, se a gente continua estagnado. Então, olha aí como é importante a gente se valer demonstrando e dando exemplo para o outro. Como é que eu estou me comportando diante de uma criança? Como é que eu estou me comportando diante de um jovem, de um adolescente? Acreditem, só se ele for um espírito com uma bagagem muito grande de aprendizado, que ele não vai entrar naquela situação. Ontem, mais fraca, vamos dizer assim, influenciável para o negativo, porque caso contrário, ele vai embarcar no negativo também. Ontem nós estávamos numa reunião e estava sendo mencionado o caso de um jovenzinho, adolescente daqui. A família dessa criança, desse jovenzinho, pelo menos acima de 11 anos ele tem. Ou 11 ou mais. Ele, pequeno, hein, gente? 11 anos, né? Vamos dizer assim. Ele é uma família assim, sabe? Um dia trazia para casa espírita, para evangelização, no outro sábado já não trazia, outro sábado também não trazia. Quando ele alcançou a idade dos 11 anos, que ele poderia ficar aqui com o pré-jovem, no dia da matrícula, né, da inscrição, né, quem veio fazer a inscrição foi dele. Ele veio, porque a mãe não veio não. Ele veio fazer a inscrição dele. Mas isso aí, gente, vamos dizer assim, não é comum. Isso não é comum. Isso aí é a história desse espírito, que ele já pode ter passado muitas coisas, que ele tenha falido no passado e tenha visto a importância do que é, né, ficar num ambiente bom, que aquilo vai trazer o melhor para ele. A mesma coisa. Famílias de pessoas assim, que não incentivam ao estudo, né? Que não estou falando de classe social não, hein? Estou falando de todas as classes sociais, porque eu vejo isso em todas, tá? O respeito pelo outro. Vamos dar um exemplo, né? Essas criaturas que têm um poder aquisitivo muito alto, pegam os carros dos pais, ou os pais dão de presente para não encher a vida do pai. Ele está me perturbando, eu vou dar para ele mesmo um carro que ele vai ficar feliz. E sai da minha responsabilidade, né? Essa criatura. Aí ele pega um carro,
vai a não sei quantos quilômetros por hora, não foi educado a lidar com aquele carro, não foi dito para ele assim, ó, se bater, trabalha e paga. Ih, não é isso. Não, se bater, compra outro. Está no seguro, compra outro. Então, ele faz o quê? Ele vai dirigir devagarinho? Não, puro prazer. Puro prazer. Aí tira a vida de um. Ou de muitos. E aí, como é que fica? Como é que fica a responsabilidade dessa família? Ah, Ana, mas não vão enxergar não, Ana. Talvez não. Mas você já está comprometido com isso. Tanto com a família daquele que perdeu seu ente querido, tanto com a família, com aquele espírito que partiu para o plano espiritual. Todos estão comprometidos. Se houver a possibilidade daquele espírito ter com ele uma capacidade de entendimento quando ele chegar ao plano espiritual, muito bom. Se ele não tiver num estágio de entendimento e não quiser também entender, e virar um obsessor daquela criatura, que a gente sabe assim, ó, que existe. Como é que fica? Aí pena aquele espírito que está no plano espiritual, que poderia estar num local se curando, se tratando, né? Para um dia retornar. E aquele que está aqui, obsediado, que já é obsediado por natureza, por conta das coisas loucas que ele faz, ainda mais um para influenciar na vida dele. Se tiver uma família que desperte, ela vai procurar socorro. E se tiver uma família que não desperte? Como é que vai ficar essa criatura? Então, gente, vamos despertar para isso. Vamos reconhecer nossas falhas. A gente tem muitas falhas. Vamos reconhecer que a gente erra, porque através do erro, a doutrina espírita, ela fala para nós, não é que a gente queira que as pessoas não errem, não é isso. A gente só quer, na doutrina espírita, a doutrina espírita traz para nós, os espíritos, que a gente não erre de novo naquilo ali. Que a gente procure acertar. Procure escolher a porta estreita, não a porta larga. Então, nós estávamos também falando ouvindo, vamos ler um pouquinho do Vinha de Luz, ouvindo o Tiago Leifert, aquele apresentador, dizendo de quando ele soube do mal da filha dele, que tem câncer nos olhinhos. Ele soube, até aí foi tudo bem, só que um dia ela gritava muito, eu vendo aquele rapaz, é um rapaz equilibrado, a gente vê, não é? Em várias situações, é um rapaz, né? É assim, ele é até emotivo, ele é uma pessoa, a gente não vê falar dele em nada mais a não ser na profissão. Então, ele teve essa prova aí na vida dele. E ele está fazendo essas campanhas, não é à toa, né? Uma pessoa que é jornalista, então a campanha do câncer, nesse câncer dos olhos. Então, ele está pedindo que as pessoas que despertem procurem o contato para poder ser mais rápido, né? A cura, o que for, o tratamento. Ele falou que um dia, escutando ela gritar, uma coisa absurda, o que aconteceu? Ele já não aguentava mais, ela gritava de dor. Ele meteu o pé na porta, quebrou a porta inteirinha. Aí falava assim para ele, você não pode ficar assim. Você tem que procurar orar, meditar. Ele falou, como é que a gente medita diante da angústia? Eu sou o ser humano. É isso aí, gente. Sabe? Não vamos nos afundar
porque um dia a gente quebrou uma porta, porque a gente arremessou um troço. Não, é só ver, peraí, como ele falou, a porta eu consertei de novo, pedi perdão à minha esposa porque ela se assustou, e a maçaneta ainda está meio torta, ele falou. Então é isso, é você não querer mais fazer aquilo, saber lidar com os gritos dela, do neném. Mas acontece, é a gente não querer mais arremessar o negócio, é a gente não querer falar alto com o outro de novo. Mas nós somos seres humanos, e Deus perdoa, só que a gente não vai falar alto com o outro todas as vezes. A gente vai ver que aquilo ali não foi legal, e não, vai procurar não fazer de novo. No livro Vinha de Luz, na lição 60, que fazeis de especial? Jesus fala assim, pergunta, que fazeis de especial? É a finalidade do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente estuda o nosso Evangelho, a finalidade dele é questionar, que a gente se questione toda vez sobre nosso comportamento. Confortar os aflitos, mas aflige os confortados. Aflige. Se a gente está numa zona de conforto, ele vem mexer com a gente, o nosso Evangelho. Nós saímos da acomodação, caímos na incomodação, para que dela possamos fazer o nosso progresso. Então, vamos dar início aqui. Iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Então, nós temos a compreensão das coisas já. É que a gente, às vezes, esquece. Mas, se a gente puxar na nossa consciência, logo será despertado de novo. Então, o que a gente pode trazer disso? Temos horizontes rasgados para além dos nossos olhos, tá? A gente é capaz de ver muito além daquilo que nos é apresentado. Pelas múltiplas encarnações, pelas leis morais, nós temos todo esse aprendizado que a gente vem trazendo. Milhões de pessoas não conhecem todo o ensinamento que a doutrina espírita nos traz. Podemos perguntar então, será que é privilégio nosso isso? Conhecer a doutrina espírita? Vocês acham que é privilégio nosso conhecer a doutrina espírita? Bem dito aqui, de certa forma, aquele que é leigo, porque ele está errando, porque ele não tem conhecimento. Né? Quando eu chego perto da Patrícia, pego o rabo de cavalo, puxo, com raiva, eu tenho conhecimento que eu não devo fazer isso, certo? Vai machucar a minha colega. Estou trazendo, sabe, gente, um exemplo bem... Eu vou machucar minha colega. Então, será que é privilégio saber? Se eu não sei, eu sei que eu não vou machucar, eu não sei se vai machucar. Mas a partir do momento que eu aprendi que puxando o rabo de cavalo dói, isso não é privilégio, isso aí é responsabilidade. Então, estudar a doutrina espírita é responsabilidade ainda mais na nossa vida. Quando a gente aprende na tarde de hoje, simples, missão dos espíritas. A primeira, reforma interior, pronto. Gente, lamento, mas a gente aprendeu que a gente tem que ter essa reforma interior. Isso vocês vão ter que sair daqui sabendo. Nós, né? Desculpa. Nós, né? Vamos ter que sair daqui sabendo. Então, se eu estou querendo me reformar, se eu estou querendo mudar, então eu tenho que estar vigilante. Eu
tem que ter minha consciência ali o tempo todo me cobrando para eu não errar. Em verdade, sabem que a vida prossegue vitoriosa além da morte, que se encontram na escola temporária da terra, em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos, que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora, que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Então, muito bom. Aqui, Emmanuel traz, não desdobrou todas as perspectivas que o Espiritismo nos abre, mas o quanto já foi investido em nós. A luz é investida em cada um de nós. No sábado, nós tivemos oportunidade de ouvir aqui, vou pulando, tá rapidinho, tá, gente? Não dá para ler tudo. É uma coisa muito interessante e muito linda. Quando se acende uma vela, o que a gente qual é o objetivo nosso quando nós acendemos uma vela? A clarear alguma coisa, iluminar alguma coisa. Nós somos seres iluminados. Nós somos seres iluminados. Mas nós acendemos uma vela. E a gente traz a luz para aquela situação, para aquele ambiente, certo? Quando a gente traz a luz, a gente traz o positivo. A gente não traz o negativo, não é? A gente quer iluminar, a gente quer fazer, clarear, trazer coisas boas para aquilo ali, certo? Imagina quando a gente acende um holofote. Essa casa é o nosso holofote. Essa casa é o nosso holofote. Porque é permitido por Deus que todos nós que aqui entremos, tenhamos vamos dizer assim, a misericórdia de sermos iluminados e abençoados. Ana, mas acontece que a minha esposa não vem, meu marido não vem, meu filho não vem. Não tem problema. Quando nós chegamos nas nossas casas, nos nossos lares, a gente leva conosco essa claridade. Que a gente aprenda isso com a gente. A gente leva conosco essa claridade. E eles recebem essa claridade. Mesmo que falem assim, chegou tarde, hein? Do centro, hein? Poxa, ficou conversando porque o curso acaba tal hora. A casa, então, vai abrir agora à noite, agora então é que são elas, né? Porque aí chega em casa 10 e pouco, porque acaba a reunião, a gente conversa. Gente, a gente não tem tempo para conversar, não. A gente só trabalha aqui dentro. A gente tem que conversar um pouquinho só. Né? Um atendimento fraterno. A gente está sempre bem? Eu não estou sempre bem, gente. Então, a gente quer um atendimento fraterno, conversar com uma colega, trocar com aquela colega. Por quê? Até porque ela está debaixo da casa, da proteção da casa. Então, ela vai sendo intuída sem ela saber, às vezes. Ela está sendo intuída, ela está passando para nós aquilo que a gente precisa ouvir. Então, a gente chega em casa tarde. Aí, sabe o que a gente faz? Hoje foi difícil mesmo. Foi. Não, demorou, tinha cada caso difícil. Uma mentirinha de nada não mata ninguém, não, tá? Uma coisinha básica. Então, o que acontece? Para não criar discórdia, a gente tem que arrumar estratégia.
Não, hoje eu precisei, porque tinha uma pessoa com dificuldade. E às vezes aquela pessoa sou eu. E às vezes aquela pessoa é a pessoa que está me chamando a atenção, que eu preciso conversar com alguém para me orientar. É só isso. Em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Divino Mestre. Que fazeis mais que os outros? O que eu faço mais que qualquer um aqui? A gente tem a preocupação de deixar lá embaixo, na obra social, que é onde eu atualmente estou trabalhando, já trabalhamos em vários lugares, que por a gente estar lá na frente falando, pregando uma dinâmica, dando uma palestra, nós não somos melhores que ninguém que está sentado na cadeira. Pelo contrário, mais dívida nós temos. É por isso que a gente tem que estudar, para isso entrar em nós, para eu melhorar, para nós melhorarmos. Tenho certeza disso. Quanto mais trabalho, mais dívida a gente teve. A gente está tendo e está resgatando a melhoria da nossa encarnação com esses trabalhos. Então, vamos finalizar. Mas não é tudo isso não se assustem. Até porque o plano espiritual vai puxar minha orelha. Gente, essa aqui é uma leitura do livro Religião dos Espíritos. Uma leitura de uma reunião pública de 13 de novembro de 1959. Vamos dizer assim, o capítulo 80. Vamos ler só aqui embaixo, tá? Quem puder acessar na internet, é lindo demais. Mas não dá para nós lermos isso. Vamos só aqui embaixo, para a gente encerrar nosso estudo da tarde de hoje. Dignifica assim a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabores, sem perceber, nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. Espírita, deve ser o teu caráter, ainda mesmo te sintas em reajuste depois da queda. Espírita, deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências. Espírita, deve ser o nome de teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Espírita, deve ser o claro adjetivo de tua instituição, ainda mesmo que por isso te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Guarda-a, pois, na existência, como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. E eu termino assim, voltando àquela pergunta de Jesus. Vamos deixar no ar aqui. O que fazeis de especial? Boa tarde a todos. Dando continuidade, nós vamos à leitura do livro Fonte Viva,
a lição 80, que tem como título Corações Cevados. Cevastes os vossos corações, como num dia de matança. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 5. Pela prosperidade e aperfeiçoamento do mundo, trabalha o sol, que é uma suprema expressão da divindade vital no firmamento terrestre. Colabora o verme na intimidade do solo, preparando o ninho adequado às sementes. Contribui à aragem, permutando o pólen das flores. Esforça-se a água incessantemente, entretendo a vida física e purificando-a. Serve a árvore, florindo, frutificando e regenerando a atmosfera. Coopera o animal, ajudando as realizações humanas, suando e morrendo para que haja vida animal no domínio da inteligência superior. Indefectível lei de trabalho rege o universo. O movimento e a ordem, na constância dos benefícios, constituem-lhe as características essenciais. Há, porém, milhões de pessoas que se sentem exoneradas da glória de servir. Para semelhantes criaturas, em cujo cérebro e razão dorme embotada e vazia, trabalho significa degredo e humilhação, inferno e sofrimento. Perseguem as facilidades delituosas com o mesmo instinto de novidade da mosca, em busca de detritos. Conseguida a solução de ordem inferior que buscavam, circunscrevem as horas e as possibilidades ao desenfreado apego de si mesmo, imitando o poço de águas estagnadas que se envenena facilmente. No fundo, são corações cevados, de acordo com a feliz expressão do apóstolo. Criam teias densas de ódio e egoísmo, indiferença e vaidade, orgulho e indolência sobre si próprios, e gravitam para baixo, descendo pelas pesadas vibrações a que se acolhem, rolam vagarosamente para o seio das vidas inferiores, onde é natural que encontrem a exigência de muitos que se aproveitam deles, à maneira do homem comum que se vale dos animais gordos para a matança. Graças a Deus. E assim os médiuns irão se posicionar para o momento do passe. Deus nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Somos espíritos criados por Deus, fadados à perfeição, ao estado de espíritos puros. No entanto, para alcançarmos esse estado, muita luta deve ser realizada ao longo da nossa vida espiritual. E para que isso se concretize, precisamos trabalhar duro. Assim como tudo que existe no nosso planeta, temos um caminho a trilhar. E se observarmos os astros, veremos que todos trabalham para a manutenção de todo tipo de vida na Terra. As águas seguem firmes no seu curso natural. Às vezes, desviados propositalmente pelos homens,
mas quando elas precisam retornar ao seu curso, elas retornam. As árvores, antes que elas possam florir, frutificar, elas necessitam dos trabalhos, dos vermes que preparam o solo para que as sementes germinem. Os animais também nos servem em seus trabalhos, em sua companhia e alguns como alimentos ainda. Mas para hoje olharmos, encontraremos a lei do trabalho regendo o universo. Assim, se dá a evolução dos mundos. Não podemos esquecer o que nos fala o Livro dos Espíritos. Que o trabalho é a lei da natureza e por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque ele aumenta as necessidades e os gozos. Ainda assim, podemos encontrar no nosso mundo milhões de pessoas que se sentem desobrigadas da oportunidade de servir. Pessoas que não conseguem ver no trabalho o caminho regenerador do espírito, mas veem no trabalho significado de humilhação e de tormento, desejando apenas facilidades que satisfaçam os seus desejos imediatos. São como a água parada, que com o tempo se torna veneno. São como o corpo, que quando não é movimentado, perde suas forças. Muitos vão ficando pelo caminho por se identificarem com a vida fácil, por se acreditarem na posição de serem servidos e não de servir, esquecendo assim que, como a natureza que trabalha sem cessar, a exemplo do Pai e o de Cristo, devemos, por nossa vez, fazer o mesmo. E que possamos aproveitar a oportunidade da encarnação para trabalharmos duro por nossos irmãos de caminhada, pelo nosso planeta e por nós mesmos. Que assim seja, graças a Deus. Vamos aguardar um momento, com calma, tranquilidade nos nossos corações, para que possamos ouvir com atenção a mensagem do plano espiritual. Vamos sentir toda a espiritualidade nesse momento, junto a nós, nos acalmando, nos tranquilizando, nos amparando em todas as nossas necessidades, para que possamos sair dessa casa tranquilos e mais fortalecidos. Que a paz do nosso Mestre esteja com cada um de vós. Sim, somos todos espíritos falidos, que estamos internados neste grande hospital que é a escola, que é a Terra, escola de nossos espíritos,
para que, através do aprendizado, nós possamos sair daqui melhores. E a doutrina está toda pautada no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que tão bem nos ensinou como devemos nos conduzir na vida. Ele nos exemplificou o amor, o perdão, o não julgamento, e continua olhando por nós o tempo todo, nos enviando mensagens através dos seus trabalhadores, nos incentivando para o bem, para que não percamos a esperança, para que estejamos firmes no nosso propósito de fazer, sim, a vontade do Pai. Sabendo que não há vítimas, mas somos todos companheiros que erramos no passado. E hoje nós estamos tendo uma oportunidade de refazer a nossa história de forma diferente. Então, tenhamos fé, tenhamos esperança, porque aqueles que hoje estão no erro, um dia também chegarão à perfeição relativa, porque é esse o objetivo e o desejo do Pai. E Ele não está assim, se incomodando com o tempo, porque o tempo é de cada um. Cada um tem o seu momento de despertamento. Mas todos estão na escola da vida para aprender a ser melhores. Então vamos nos esforçar para não ficarmos só no discurso, mas exemplificar tudo aquilo que o nosso espírito necessita. Aprendamos com alegria, olhemos os nossos irmãos desafortunados, levemos a eles a esperança, oremos uns pelos outros, façamos todo o bem que nos for possível e necessário. Porque esse é o desejo que o Pai tem para cada um de nós. Muitos buscam a felicidade nos prazeres mundanos, no ter, mas o Pai nos ensina a sermos melhores, a sermos cristãos, a olharmos o outro que está em dificuldade, procurar estender-lhe a mão para que ele se levante, se erga assim e saiba que tudo vai ficar de uma forma diferente, através da aceitação, através da resignação. E vamos ter a sabedoria de compreender aquilo que podemos modificar e aceitar aquelas que não podemos. E que o amor de Jesus, o amor de nossa Mãe Santíssima, envolva a todos os corações na tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por tudo que nos foi trazido, por tudo aquilo que recebemos na tarde de hoje. Que busquemos sempre na prece o bálsamo para as nossas dores, conforto para os nossos sofrimentos e o fortalecimento para a nossa caminhada. Que possamos, Senhor, retornar aos nossos lares mais fortalecidos e que a paz que aqui encontramos possa nos acompanhar e perdurar por toda a semana. E que seja em Teu nome, em nome da direção espiritual da Casa do Caminho, e acima de tudo, em nome de Deus, ao encerrarmos essa prece, possamos encerrar as atividades da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus.